Boa tarde a todos, boa tarde. Vamos iniciar mais um bate-papo aqui no nosso canal do professor Alberto Magno, no Zap Verdade. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde, Mauro Castro. Boa tarde, doutor Alberto. Boa tarde, Fernando. Bom, é um prazer imenso estar com essas duas autoridades aqui do meu lado para poder fazer parte também de contar, de levar aos nossos munícipes essa história que por muitos é desconhecida, mas aos poucos a gente vai absorvendo as informações de quem pesquisa, de quem estuda, para que a gente possa também ter essas informações para poder repassar. Então, Mauro, para mim, eu acredito que o doutor Alberto também, privilégio enorme, a gente está podendo transmitir nos dois canais de comunicação e levar essas informações para o nosso povo apiconcense, para todo o Estado, para todo o Brasil, para todo mundo que quiser, de fato, conhecer um pouco da história de Apiconçu. Doutor Alberto. Primeiramente, agradecer o Mauro, né, por ter aceitado o convite. O Mauro, que é muito ocupado, já tem outra entrevista mais tarde, tem outro bate-papo mais tarde. E dizer que seja bem-vindo, né, mais uma vez, dividir aqui essa mesa, né, com o Fernando Alves. Bom, Mauro, eu gostaria de saber, primeiramente, quem é o Mauro? Qual é a formação do Mauro? De onde o Mauro veio? Para onde o Mauro vai? O que o Mauro pretende? E qual é a sua contribuição em relação à história da nossa cidade, né? Para quem não sabe, nós somos uma cidade pequena chamada de Apicum-Açu, que fica aí no litoral ocidental do Maranhão. Pois bem, Fernando, eu não sei se você sabe, mas o Alberto foi o meu colega de escola, 3 anos de ensino médio junto. É uma alegria muito grande, um orgulho que o Alberto hoje é advogado, né? A gente fica bastante orgulhoso com isso. É meu amigo e fiquei feliz por esse convite. Pois bem, eu sou formado em teologia, tenho uma graduação e também uma licenciatura em pedagogia. Fiz uma pós-graduação em História e Cultura Brasileira e atualmente estou cursando Física pela UEMA, licenciatura. E escrevi meu primeiro livro, este aqui, que é História da Igreja Assembleia de Deus em Apicum-Açu. Contudo, depois que eu lancei o livro em 2019, é um livro um tanto para um público restrito, né, apesar de ser história, mas é uma história para um segmento. Então, por conta disso, eu pensei que a história religiosa ela é indissociável da história secular. Eu resolvi, então, aprofundar as minhas pesquisas e, sim, lançar um livro só sobre a história de Apicum-Açu. Por conta eu me deparei em um acervo incontável de documentação, tanto da justiça como da imprensa, dos anos 1800 e tarará até os dias atuais, que nos permitiram recontar ou contar a nossa história. A nossa história é até difundida do processo de emancipação para cá, porém, do processo de emancipação para trás, a nossa história ficou aí, digamos que soterrada, mas a gente vai desenterrar ela. Certo. Mauro, só para a gente aprofundar mais um pouco, a gente teve lá no início, para nós testarmos o nosso áudio aqui, a nossa conversa, fiz essa pergunta para você. Você é de Apicum-Açu, foi para uma outra cidade, como é que funcionou essa sua trajetória para você hoje estar aqui na cidade de Apicum-Açu, acredito que com família e, pelo que parece, muito esforçado e também preocupado em registrar a história do nosso município. Conta um pouco da tua infância para a gente aí. Pois bem, eu nasci aqui em Apicum-Açu, aqui nessa rua, que a gente chama Rua da Feirinha, e aos 5 anos fui levado para morar em São Paulo. Meu pai é apiconçuense e vivi dos 5 aos 15 anos. No caso, esse São Paulo é São Paulo aqui, Bacuri, São Paulo, né? Povoado de Bacuri. Aos 15 anos, isso em 2004, eu vim estudar em Apicum-Açu, ensino médio, e por aqui fiquei, aqui estou. E como o meu registro de nascimento é do ano de 1998, Apicum-Açu já era cidade, então eu já fui registrado como apiconçuense. Então, os meus documentos assim provam que eu sou apiconçuense, né? É até orgulhoso para mim. E, por mais, né, a bem da verdade, é uma alegria muito grande para mim também resgatar essa história que faz parte da minha vida, porque eu nasci aqui, habito aqui, então não existia para mim melhor história do que essa, do que resgatar a história da nossa cidade, o que eu chamo, Fernando, Meão das reentrâncias maranhenses.
Muito bom. Doutor Alberto, eu acredito que aqui em nossa cidade a gente andou até perdido em alguns momentos com relatos da nossa história apiconsuense. Eu vejo que aqui nós estamos com uma riqueza muito grande que está faltando ser ainda mais explorado. É exatamente esse que é o que o Mauro tem feito, né? Porque o que nós escutávamos antigamente era uma coisa, né? Em relação ao que se ouvia falar. Sim, sim. E aí até pergunta ao Mauro, que nós conhecemos a Picuaçu do desmembramento para cá, o que a gente tem ouvido, que as pessoas têm relatado, mas eu gostaria de saber do Mauro se existe algum documento oficial que trata sobre a Picuaçu, ou o nome da cidade de Picuaçu, antes disso, e lá no século passado, se tem algum registro desse termo Apicuaçu. Essa pergunta ela é muito importante, Fernando, porque a história que estamos escrevendo, estou escrevendo um livro, que é uma pesquisa de 7 anos que estou fazendo, estarei lançando, acredito que agora no início de 2023, eu acho que janeiro ou fevereiro, se Deus assim permitir, estaremos lançando esse livro. E ele é baseado em acervos documentais, em documentos. Buscamos alguma coisa na tradição, na oralidade, mas nós estamos nos baseando em documentos. Inclusive, essa pergunta que o doutor Alberto fez é uma pergunta muito importante, né? E aqui eu trouxe aqui para esse bate-papo, esse documento aqui, ó, que é o publicador, edição de outubro de 1833, 16 de outubro. E nela traz o inquérito do naufrágio de um navio aqui na nossa costa, navio muito importante para a história do Brasil. E nesse documento, nesse inquérito, aparece pela primeira vez o nome de Apicuaçu. É interessante demais, vou mostrar para vocês aqui, né, o nome Apicuaçu, escrito ainda na forma antiga, com 2 S. Esse documento trata-se de que a história de Apicuaçu está diretamente ligada ao grito de independência. Como assim a historiografia? Ao dar o grito de independência, o Dom Pedro I, a armada que fazia a segurança do nosso litoral era portuguesa, então ele dispersou essa armada. Aí urgiu a necessidade de ele organizar uma armada. Para tanto, ele mandou reformar alguns navios velhos que havia, comprou outros e mandou aparelhar. E naquele tempo havia um navio, estava na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, um navio americano chamado de Maipu. Então o imperador, agora o imperador Dom Pedro I, isso logo após o grito de independência, comprou esse navio chamado Maipu por 22 contos de réis do seu próprio bolso e doou para a armada e rebatizou esse navio de nome Brigue o Caboclo. Brigue é um navio de guerra. E esse navio foi muito importante para o Brasil, ele tinha 18 canhões, 9 canhões de cada lado, porque logo explodiu a Guerra do Brasil contra o que é a Argentina hoje, que era as Províncias Unidas do Rio da Prata. E esse navio ele foi um herói de guerra, porque ele salvou muita gente. Quando afundaram, por exemplo, o Brigue do Brasil, Independência ou Morte, o Brigue Caboclo foi lá e recolheu os náufragos e veio para o porto de Montevidéu. Pois bem, essa é a história do Brasil, e nessa guerra nem a Argentina saiu vitoriosa, nem o Brasil. Quem saiu vitorioso foi o Uruguai, que se tornou país independente, que antes disso era o estado de Cisplatina, o estado brasileiro, a história do Brasil. 10 anos depois desse acontecimento, esse navio veio para o estado do Maranhão e ele saiu para investigar uma suspeita de contrabando aqui nas nossas ilhas aqui do arquipélago de Maiaú. Então ele saiu de São Luís no dia 1º de setembro de 1833. Ficaram em frente a Guimarães para sair na noite do dia seguinte, porque era uma missão secreta. Aí estavam em torno de 100 soldados e o capitão, um detalhe, o capitão não conhecia a nossa região, que é a região de mais dificílima navegabilidade no mundo. Mas ele trouxe um prático da região que supostamente conhecia esses canais e igarapés. Então, eles no dia 3 encostaram na ilha de Bativento, ilha de Lençóis, deixaram ali alguns soldados e contornaram a costa do Aracajá. Assim, esse documento nos diz. Só que para entrar ele errou, ele queria entrar para a ilha do Jabaroca por conta que eles estavam sem ferro. O ferro ficou, a amarra arrebentou quando eles estavam em frente a Guimarães. Ele não quis parar a viagem, seguiu a missão. Pois bem, quando ele estava entrando de barra, ao invés de entrar no canal do Jabaroca, o canal do Urumaru, que é fundo, entrou no canal do Beiradão, e ali o barco bateu, sacou de imediato 2 tábuas, eles tentaram ainda recuperar o navio,
mas perderam o leme. Por conta disso, ele levou o navio para cima da proa e se salvou na ilha de Muriciputandila, que deve ser Muricitiba, né, que a ilha de Beradão, até algum tempo atrás, era conhecida como Muricitiba. Então, o que conclui que esse navio se quebrou nas águas ali na costa do Beradão. E o documento diz o seguinte, aqui que está o desfecho da história, que eles ficaram ali 2 dias sem água, e ali apareceu um barco de alguém que cuidava de bois ali naquela ilha. Então, ele escreveu um ofício, o capitão do barco escreveu um ofício para o juiz de paz daqui da região, e depois chegou o salvamento. Então, o documento diz o seguinte, que eles se salvaram no porto do Apicum-Açu, isso em 7 de setembro, olha só. Datas importantes, importantes, né? 7 de setembro de 1833, porque estavam em torno de 100 soldados, o barquinho chegou lá na costa do Beradão, pegou lá cerca de 50 pessoas, trouxe para cá no dia 6 e o capitão ficou lá. Então, no dia seguinte, o barco chegou lá novamente, um pequeno barquinho à vela, trouxe o restante, já no dia 7, para Apicum-Açu. Então, aparece no documento Porto do Apicum-Açu, isso em 7 de setembro de 1833. E olha só, Fernando, esse navio ele foi muito importante, e é muito importante, porque ele é um herói de guerra, e depois dele, 4 navios usavam esse nome, e atualmente uma goveta moderníssima da Marinha Brasileira usa esse nome de Brigue Caboclo, porque foi comprado pelo próprio imperador. E olha só, a história é nossa, se quebrou aqui, o povo se salvaram no nosso porto. Então, oficialmente, o nome Apicum-Açu vai fazer 190 anos, agora, 2023, em que aparece no documento oficial. Tanto nos inquéritos que foram divulgados na imprensa na época, como também em documentos, né, que eu tenho aqui, documentos da Marinha do Brasil. Então, são fontes confiáveis. Certo. São documentos da Marinha, não é isso? Documentos da Marinha. Apicum-Açu tem quantos anos? Pelos documentos? Pelos documentos que aparecem, vai fazer 190 anos agora em setembro de 2023. Olha só. Os documentos bem importantes que precisa ser revisto, eu acredito que pelas autoridades até do município, para ver como é que pode também estar, além de revivendo essa história que é de grande importância. Tanto doutor Alberto, Mauro, a gente recorda muito a história de Apicum-Açu, mas uma história da emancipação, né? Sim, a gente vê que em 1994 para cá é o que mais se fala, mais se comenta, tanto é que é questionado muito o nome de Apicum-Açu, se viria do nome derivado do capim-açu, ou se é de grandes apicuns, banhados. Então, tem um monte de histórias importantes que precisam ser bem mastigadas. Mas essa história aqui, desse tantos anos que a nossa cidade tem, que antes era um povoado, né, é importante demais a gente rever essa história com carinho. Mas nesse período, Mauro, que houve, né, que esse navio passou por aqui pela nossa costa, existia algum indícios de povoação? Ou não tinha? Era somente um porto mesmo? Essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente observa o inquérito, esses documentos são da Marinha e também documentos do Tribunal de Justiça, documentos da imprensa da época, dos jornais. Então, essa pergunta é importante porque o que nós observamos é que essas ilhas aqui oceânicas do arquipélago de Maiaú, elas ainda não estavam povoadas em 1833, porque eles ficaram lá com fome e com sede durante 2 dias esperando, né, eventualmente, por algum resgate, até que apareceu. Então, não havia povoamento. E o documento que nós temos, esse de 833, aparece apenas o nome Porto do Apicum-Açu. Era apenas um porto, que era o Apicum. Daqui o pessoal, os que se salvaram, seguiram. Na verdade, não morreu ninguém nesse naufrágio, só o navio que pereceu. Era uma caravela, era um barco de madeira. O povo daqui, do Porto do Apicum-Açu, seguiram para a Fazenda Santo Antônio, que era ali perto do Rosário, ali do Mocal. Depois foi para o Cururupu, depois Guimarães, e aí pegaram um barco para a capital. Agora, a nossa ocupação aqui dessas ilhas, elas começam a aparecer a partir de 1850, sensivelmente. E Apicum-Açu aparece em 1854 como núcleo agrícola de seu Francisco Rodrigues Pontes, que era um grande agricultor da região, que tinha roças em Apicum-Açu e em Itereré.
a partir de 1850, núcleo agrícola. E Apicuaçu foi, a cidade mesmo foi povoado, acredita-se que foi já dos anos 1900 para cá, no século passado. Muito importante essa história. Ver que Apicuaçu ela é uma cidade de muita interrogação. Eu digo assim porque estudando, pesquisando, que a gente busca muito registro. Tanto é que fiquei agora na curiosidade. Esse nome tá toda essa idade, o nome é Apicuaçu, e tivemos todo esse problema, discussões para adequar ele Apicuaçu com A, C cedilha e U, não é isso? Que antes era Apicuaçu era com 2 S, não era isso? Essa é uma pergunta também. As perguntas hoje aqui estão bem interessantes e isso vai tirar muita dúvida. É porque todos os nomes que têm açu, no caso Turiaçu, Apicuaçu, todos os açu, açúcar, eram escritos com 2 S. Só que o português ele passou por várias adequação, então o que foi é que acredita-se, ou na verdade foi verificado isso, de que no original a palavra açu ela deve ser escrita com C, porque é a palavra correspondente, a letra correspondente ao Tupi-Guarani. Então, foi feita essa correção, na verdade, é açu. Então, hoje é escrito com C. Foi uma verificação, uma daquelas muitas verificações que se fez na língua portuguesa ao longo dos anos. Nós utilizávamos muito o português de Portugal, né? E com o tempo você foi adequando os vocábulos aí, e aí começou a estruturar. Por exemplo, você utilizava antigamente voz, me, aí foi reduzindo, chegou até você. Hoje o caboclo coloca aqui só GC. Então é o processo de adequação, né? Eu até escrevi lá, né, expliquei um pouco sobre isso, porque é importante, lá no livro vai estar uma parte explicando sobre isso, que o nosso português ele era aportuguesado, era um português de Portugal. Então foi feito as pesquisas e foi feita a pesquisa etimológica, né, que é a ciência que trata na raiz das palavras. Então, etimologicamente, a letra correspondente ao original do Tupi-Guarani seria o C. Então, hoje está totalmente corrigido isso. Mas, muito bom. Mauro, em relação a quilombo, nessa nossa região aqui, pegando Apicuaçu, os povoados, porque antigamente não tinha essa diferença, né? Apicuaçu era um porto, aí vinha Itereré, né? Já existia esse termo Itereré mais adiante. Turirana também, né? Inclusive tem um registro de Turirana também, né? Do porto de Turirana. Alberto, hoje vocês estão sendo certeiros aqui, né? Falando dos povoamentos, Apicuaçu ele é o último deles. Sim. Aparece, né, bem mais antigo, ou mais só o nome Porto. Agora, de povoação, ele é o último desses aqui, desses nossos povoados que compõem hoje o município de Apicuaçu. Agora, o Turirana ele aparece em 1640, 1629, 1640, em um mapa, depois que a França tentou tomar a ilha de Upaúaçu, que é São Luís. Então, a coroa portuguesa mandou mapear toda a costa maranhense. E nesse mapa, de 1640, já aparece o nome Turiana. Então, como uma comunidade indígena, aparece também as Barreiras de Bela Vista, a Falésia, como o nome Barreiras Vermelhas no mapa. Então, é incontestável. Então, Turirana é bem antigo. Depois dele, aparece já os nomes, o povoamento Caruaru, Itereré, São Miguel, São Gonçalo, todos a partir já de 1850 para cá, aparece bem antes do que o povoamento que é Apicuaçu. Estou falando já de início de povoamento. Agora, você falou sobre quilombo. O que acontece é que a nossa região ela foi a última a ser ocupada. Por conta de quê, Fernando? Nós tínhamos muitas dificuldades terrestres por conta dos alagadiços, principalmente o Campo de Serrano. Isso inviabilizava, né, um fluxo terrestre. Realmente, ali em Serrano deveria ser complicado nesse período. Então, a navegabilidade é muito difícil, porque nós estamos nas reentranças maranhenses e são garapés que se trançam e se reentrançam. É uma loucura. Então, para um governante de fora, um navegante de fora, é bem difícil. Hoje, pela questão de mapas e satélites, GPS, talvez seja mais fácil, mas você fala em 1800. Então, foi a última região. Então, os documentos dizem que aqui se formou muitos quilombos a partir de 1800.
Então, o governo da província do Maranhão, o presidente da província do Maranhão, doou várias porções de terra para vários capitães da época, e esse pessoal vinha para cá com o intuito de formar núcleos agrícolas e ali começar um povoamento, como foi no caso de Tereré, aparece a partir de 1850, Caruaru, São Félix, Bitiua, todos esses, São Paulo também aparece, Santa Rosa, muito bem antes, Santa Rosa é muito antigo, e Santa Rosa, naquele tempo, ele era muito estratégico, porque de um lado você tem o canal da Tapera, e do outro lado você tem o rio Cipotiua. Então, assim, o Santa Rosa, naqueles idos, ele era acessado pelos dois lados, tanto pelo canal da Tapera, quanto pelo rio Cipotiua, que é ali o rio do Portinho, Rosário, Mocal. Então, é mais ou menos essa a história. Interessante, né? Interessante demais, dado a gente ficar aqui ouvindo a história a tarde todinha. Fernando, tem como compartilhar aí nos grupos aí? Olha, é meio complicado a gente... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tu vai conversando aí? Vocês não conseguiram aqui? Não consegui. Mas nesse caso aqui é bem simples. Enquanto a gente vai... Fernando, eu tenho uma história que eu gostaria de frisar aqui, que é a história nossa, que são dos engenhos. E aqui eu vou confrontar aquilo que se conhece a tradição, mas nós estamos falando de provas documentais. E é justamente por isso que eu fiquei com muitas dúvidas, porque são documentos muito antigos que aqui em Apiquançu eu nunca tinha ouvido falar, tratar com relação a essas documentações. Tanto é que a gente se baseava muito na história política. Como política, quem foi os pilares para a emancipação do nosso município, quem foi que lutou. Tanto é que a gente vê que o ex-prefeito Cecê Monteiro é pioneiro nessa situação, logicamente com seu Cá, entre vários outros membros do nosso município que se destacaram muito para desmembrar o município. E desse desmembramento para trás tem muita história que a gente desconhece, tanto é como esses documentos que jamais a gente passava pela nossa cabeça de achar que tinha esses documentos em registro em tribunais aqui em nossa região. Mauro, o que te fez fazer toda essa varredura com relação a essa história do nosso município? Olha, eu já havia feito a primeira pesquisa, aí resolvi fazer uma pesquisa agora que fosse secular, pensando na nossa garotada e a nossa história que ficou assim, nós somos um povo e que a nossa história ficou escondida para trás. E isso se deu ao fato porque essas histórias que eu estou contando agora, ela não é contada na oralidade, por conta de que nós somos ocupados por 6 povos diferentes. Nós somos oriundos de 6 povos diferentes inicialmente, isso só inicialmente, que são os índios, os portugueses, os africanos, os sírios, os libaneses e italianos. Então, por conta disso, não tivemos uma tradição, uma oralidade que passasse aquilo de pai para filho. Agora, Fernando, um fator bem importante são os engenhos. Nas minhas pesquisas, eu encontrei 2 engenhos aqui no município de Apiquançu. Isso ali na proximidade, um em Cabeceira e o outro no São Gonçalo, nas proximidades de Cabeceiras. Eu encontrei esses engenhos na tradição, que é na oralidade, encontrei ele nos documentos e também eu fui atrás e encontrei os artefatos. Tu acredita que em Cabeceira nós temos todos os artefatos de um grande engenho? E detalhe, o engenho de Cabeceira ele foi mais importante do que o engenho do Bitiua, porque o engenho de Bitiua entrou em declínio por conta de uma tentativa de assassinato, lá o Antônio Bittencourt foi preso, mas o engenho de Cabeceira ele começa a funcionar em 1858 e funciona até século passado, até 1929 ainda está em atividade. Estão lá todos os artefatos, as grandes engrenagens, estão enterrados, a gente pretende resgatar esses materiais. Então, assim, eu fui também no São Gonçalo, encontrei os artefatos, as engrenagens, os materiais. Então, a nossa história ela é muito rica e ela precisa ser contada. Então, nós estamos numa tentativa de resgatar tudo isso. Eita, então vamos ver até onde é que vamos com essa história, né? Só nosso áudio aqui que tinha dado um bug aqui. Voltou, né, doutor Alberto? Mas está dando o áudio
Externo. Do celular mesmo. Certo. Enquanto isso, a gente vai continuar nossa conversa, mas a gente vai já corrigir esse áudio. Mauro, dessa história que você está resgatando aqui da cidade de Apicuaçu, ela engloba também história de várias partes de Bacuri ou toda Bacuri? A história, ela é bem complexa, porque naquela época toda essa região aqui fazia parte da freguesia de São João Batista de Cururupu. Foi dividido em 2 distritos, mas o município era só um, a freguesia era só uma. Então, nós temos a história a partir da conta de lá, e todos esses núcleos agrícolas, Bimposta, Serrano, São Joaquim, Santa Magdala, Santa Ana, todos eram só um. Então, as histórias elas estão mescladas. Inclusive, o Antônio Bittencourt, ele tentou assassinar a sobrinha dele, encomendou o assassinato dela, porque ele queria que ela casasse com o sobrinho dele, e ela preferiu casar com outro agricultor que era dono do núcleo agrícola de São Paulo, que hoje é o povoado de Bacuri. Então, para você ver que não tem como você dissociar a história de Apicuaçu dos povoados vizinhos, seja Bacuri, seja Serrano, seja Cururupu e Turiaçu, porque as histórias elas estão todas ali, de uma certa forma, né, juntas, porque era um único território. Bacana. Vamos aí? Ok? Beleza. Mauro, em relação a essa questão de povoamento, né, nós vimos que tem muitos prédios que são em homenagem a algumas figuras. Só que, assim, muitas vezes nós nem sabemos quem são essas pessoas, né? Por exemplo, lá naquele povoado que tem São Miguel, João Martins, né? João Martins. Esse João Martins tem alguma ligação com o município de Apicuaçu? O que ele foi, o que ele representou para o município? Rapaz, isso é bastante interessante, pelo fato de que nós temos a história contada de uma forma, e nos documentos a gente percebeu que a história completamente diferente. Inclusive, vai ter uma feira agora aqui do município, e eu enviei algumas documentações das escolas, inclusive de João Martins. Eu estava até receoso, porque nós iremos mudar a história como ela é contada, mas o pessoal disseram: não, Mauro, essa documentação aqui ela é incontestável, é documentação oficial. Então, pois bem, no caso específico de São Miguel, o João Martins ele era um subdelegado, e naquela época o cargo político mais importante na região era o cargo de delegado, pelo fato de que o delegado ele era tudo, o subdelegado ele era tudo, ele era o prefeito, ele era o vereador. Então, o João Martins ele era subdelegado de Cururupu, mais atuante aqui na região do Bacuripanã, como se chamava na época. E Bacuripanã era o quê? Era Apicuaçu e Bacuri, no caso? Bacuripanã era o 2º distrito da freguesia de Cururupu. Tínhamos 2 distritos, Cururupu, 3 distritos, Cururupu, Bacuripanã, e nós tínhamos o 3º que eu estou agora esquecido. E a região de Bacuripanã, essa região de Bacuri para cá, Bacuri, Portinho, toda a região aqui, nossa, Apicuaçu era chamado Bacuripanã, e por conta do rio que estava bem ali no centro, que é o rio de Cabeceiras. Esse rio que divide Apicuaçu e Bacuri, ali na região de Cabeceiras, é chamado Bacuripanã. Então, o João Martins, ele era o subdelegado dessa região aqui, ali em 1904, mais ou menos. Nós temos a nomeação dele e a atuação dele. Então, a homenagem do prédio da escola João Martins é em homenagem ao subdelegado e não a um professor, como supostamente se pensava. Aí nós temos, nessa mesma toada, nós temos o Antônio Barbosa, da Fazenda, era também foi o grande fazendeiro da região. Então, o nome da escola é em homenagem a ele. Então, você vê assim, não tem muito a ver com... Quer dizer que ali, só te cortando, lá no povoado de fazenda, era de fato uma fazenda? Era uma fazenda. A fazenda chamada... A gente encontrou ele nos documentos, deu um pouco de trabalho, porque Antônio Barbosa é um nome assim muito genérico, mas nós conseguimos o Antônio Barbosa em 1904, pagando imposto de uma criação de gado, à coletoria de Cajual.
então, que era nas proximidades de Cajual. Então, fazenda Essa fica... coletoria é como se fosse o fisco, né? O municipal, a parte tributária, né? Na época nós tínhamos duas coletorias, uma em Cajual e uma em Tapera, que a de Tapera depois foi trazida para Turirana, porque em Tapera se verificou que Tapera tudo era... é Nazaré? Nazaré, antes era Tapera. Antes era Tapera. Tudo era particular, então o pessoal lá do governo disseram, não, nós estamos numa região, num povoado, numa comunidade onde só tem um comércio e ainda assim é particular. Toda ali a cultura é particular. Então nós vamos levar para Turirana, porque havia 3 comércios na época, lá nos anos de 1900, no início do século passado. Aí trouxeram de Tapera para Turirana, depois transferiram para Madragoa. Então, o Antônio Barbosa, voltando aqui para concluir a história, ele era um grande fazendeiro, criador de gado ali na região da fazenda, especificamente na região do Barreiro. Quem conhece aqui a região, sabe, era na região do Barreiro. Muito bacana. Mauro, em relação a artefatos, assim, você na sua pesquisa, né, e viajando aí, indo até os povoados, você encontrou alguma coisa que aí você pensou, isso aqui deve ser relacionado, sei lá, a um engenho, isso aqui deve ser relacionado a alguma questão de senzala, alguma coisa assim desse tipo? Exatamente. O artefato, ele é a prova cabal, né? Sim. Lá em Cabeceira eu encontrei grandes engrenagens de um engenho. Não é de guerra não, né? Não é de guerra. Tem até uma história engraçada de alguém que disse que era de um carro-tanque, né? Porque são grandes engrenagens que um homem não dá conta de levantar. Eu encontrei uma, não dei conta de levantar. Tem que ser um trator, ou então vários homens para levantar uma engrenagem daquela. E esses artefatos, eles estão concentrados em um lugar só e estão preservados em quantidade suficientemente, né, para que você consiga remontar um engenho. Então, assim, eu tenho a tradição, a gente faz uma pesquisa lá em Cabeceira e encontra lá que havia um engenho. Aí eu tenho a documentação e eu encontrei as grandes engrenagens, elas enterradas. A gente teve que desenterrar algumas, né? Só a parte que a gente conseguiu desenterrar, porque elas estão totalmente soterradas. Então, meu amigo, isso é uma prova cabal de que realmente teve. Também encontrei no São Gonçalo. No São Gonçalo, para cá um pouquinho de Cabeceira, ali entrando uns 400 metros, nos documentos apareceu outro engenho. Eu fui para lá, passei um dia todo no mato, consegui encontrar grandes engrenagens de ferro, que são os artefatos do engenho que teve lá, era um engenho de cachaça. Em Cabeceira era um engenho de cachaça inicialmente, depois passou para um engenho de açúcar. Foi vendido, mas ele continuou em atividade. Eu insisto em dizer com isso, o engenho de Cabeceira, apesar que nós temos aquela fama do Bitiba, né, mas o engenho de Cabeceira ele funcionou por muito mais tempo do que o engenho de Bitiba. O Bitiba ele é muito famoso porque está na figura do Bittencourt, que era um mauzão, né, um senhor de escravos, desumano, tal, mas o engenho de Cabeceira ele funcionou por muito mais tempo. Isso é interessante porque ele parte de uma premissa, né, de uma pesquisa, consegue documentos, né, que comprovam de fato, e aí ele vai mais a fundo, vê um artefato, e aí casa, né, a parte de documentação, a parte fática. Então ele consegue dizer com toda a certeza que realmente aconteceu aquilo ali. E isso é importante, que documentos falam muito mais alto, né? E a gente vê que ter os documentos e ter também os artefatos em cada local desse aí conta muito. E realmente são histórias que nunca foram contadas dessa forma. Na visão do Mauro aqui, a história relacionada a engenho de Cabeceira seria muito mais importante do que a de Bitiba, no caso, para a gente. Porque, assim, às vezes a gente tem um trabalho de escola aqui, o que os professores fazem? Nos levam para Bitiba, para conhecer lá. Até mesmo sendo que em Cabeceira nós temos um engenho. Exatamente. E que, na verdade, eu acho que é a primeira vez que se conta uma história que Cabeceira tinha um engenho. Pois bem, exatamente isso, né, que estamos resgatando. Eu não estou falando, eu estou falando da questão histórica, porque o engenho de Bitiba, ele foi fundado em 1854, só que 2 anos depois o Antônio Bittencourt encomendou o assassinato da sobrinha dele, mandou dar um tiro no peito dela, e ela tinha postos, né? Ela não morreu, isso foi a desgraça dele. E ele foi preso, foi expulso do império, e o engenho caiu em declínio. Então, o engenho de Cabeceira, ao contrário, foi fundado em 1858,
E ele continuou funcionando, tem várias documentações, né, do pessoal fazendo propaganda nos jornais. Olha, nós iremos moer todo o carrapato, todo o gergelim, a cana-de-açúcar, lá no engenho do rio Bacuripanã. E lá em Cabeceira, lá na região, um pouco acima do porto de Cabeceira, tem lá a estrutura, porque o engenho de Cabeceira, ele era hidráulico, era as águas do rio que giravam as engrenagens. Posteriormente, depois que uma outra pessoa adquiriu o engenho, transformou em engenho de açúcar. E aí, engenho de açúcar, ele puxou também do rio e transformou em tração animal. Então, mas lá existe a estrutura, bem aonde a água doce encontra a água salgada, existe uma estrutura de um arrimo, né, um morrozinho de terra, e lá estão os artefatos enterrados, ou soterrados. Então, eu ficava vendo as pessoas ir para Bitiba, e vão até hoje fazer, e Bitiba, existe já poucos artefatos do engenho. Acredito que foram roubados, alguma coisa. E os nossos aqui nós temos em maiores quantidades. Então, para você ver, né, a nossa história literalmente ficou soterrada aí ao longo dos tempos. A história nunca contada. Mauro, tem algumas pessoas que estão participando aqui da live, né, que fizeram algumas perguntas aqui. O primeiro diz assim, com relação à fazenda, né, que é o povoado de fazenda. Hoje, quem são os herdeiros de fazenda, se ainda existe? Partindo do pressuposto, tu falou que existia um fazendeiro lá, né? Como é o nome do fazendeiro? Era o Antônio Barbosa. Quem são os herdeiros deles? Ele teve uma descendência lá em fazenda? Olha, eu tenho duas pesquisas concernentes à fazenda. Uma pesquisa que foi feita pela professora Eulete sobre a oralidade, ela pesquisou há um tempo atrás, com o pessoal mais antigo, e foi a partir daí que eu fui buscar no acervo documental. Eu não consegui encontrar os descendentes. Lá fala o nome dos descendentes, uma história de amor, é até um romance, a história de fazenda. O senhor de fazenda fez uma viagem para Santa Rosa, e ele passou, viu uma escrava, e ele se casou com a escrava. É interessante. Então, o pessoal de fazenda, os mais antigos, diziam que eles eram o descendente do senhor dessa fazenda, né? Eu não saberia afirmar se realmente o descendente do Antônio Barbosa. Mas o que eu posso afirmar é o seguinte, é que a fazenda ela é um quilombo remanescente. Temos dois tipos de quilombo. O quilombo, que era um local furtivo para onde os escravos fugiam, né, das fazendas, das mazelas que eram submetidos pelos senhores, é um tipo, né, fugiam. E temos o quilombo remanescente, que é quando havia ali uma atividade escravocrata, mas que depois da abolição eles permaneceram ali, que é o caso de Bitiba. Bitiba é um quilombo remanescente. O pessoal, depois da abolição, continuaram ali, né. Também fazenda, talvez não seja certificado, mas é um quilombo remanescente. Então, pode ser que alguém que mora na fazenda, né, seja descendente do senhor Barbosa. Já esse aí nós não temos como provar, porque os documentos aparecem Antônio Barbosa apenas pagando o imposto à coletoria de Cajual, o que faz, né, confirmar com a história que é da escola e a história da oralidade que teve o Antônio Barbosa em fazenda. Mas, assim, o desenrolar da história a gente não consegue provar via documentação. Tem uma outra pergunta, Mauro, da Edmar Almeida, que ela pergunta assim, quem eram os comerciantes em Turirana? Agora, ela não consegue, ela não colocou aqui qual foi o período do tempo, né, o tempo na história. Mas aí deve ser os primeiros se comerciantes, descrever né? os primeiros, aí a gente já tem uma base bem interessante. Não, mas é interessante a história de Turirana, porque é o povoado mais antigo. Enquanto... Turiana, né? Começou com Turiana. Turiana. Tem até uma lenda, eu fiquei receoso, né, quando eu encontrei o documento, que lá tem uma lenda que o nome Turirana é uma junção de Itu, Índia, como a Índia Irirana. Itu é uma árvore, Irirana, Índia, não sei o que e tal. Mas no documento de 1640, lá da coroa portuguesa, ainda Brasil Colônia, já aparece Turiana. Né? Turiana, então praticamente como é hoje. Então, o pessoal gosta muito de lenda. Então, enquanto Tereré, Caruaru, Cabeceiras e São Gonçalo apareciam ali como núcleo agrícola, Turirana já aparece como povoado. Nós temos uma ocorrência policial em março de 1858, onde alguém chegou em Turirana, chamou um senhor, o senhor veio umas 10 horas da noite e deu uma facada nele. Isso está numa ocorrência policial. Então, assim, ali já havia, em 1858, uma comunidade organizada. Agora, falando dos comerciantes, e é interessante,
nós temos na virada do século a chegada de Amado Joaquim, que mudou a região. Depois de Antônio Bittencourt... Amado Joaquim é o que deu o nome à Escola do Estado? Amado Joaquim é o libanês que deu o nome à Escola do Estado. Libanês, né? Libanês. Depois de Antônio Bittencourt, o nome assim mais imponente que nós temos é o de Amado Joaquim, que ele chegou aqui, já acredito que antes da virada do século de 1800 para 1900, porque em 1902 ele aparece empretando numa documentação um ofício pedindo para arrendar, junto ao governo de Estado, a ilha de Urumaru para ele criar gado, em 1902. Então, se acredita-se que já estava um pouco antes aqui na região. Os documentos se referem a ele como sírio, e a tradição sustenta que ele é libanês. Rapaz, isso deu uma confusão na nossa redação, porque ele é sírio ou é libanês? Fomos atrás, na verdade, ele saiu, porque até 1922 o Líbano ele era um estado sírio. Ele só ali consegue a sua emancipação de nação a partir da independência em 1922. Então, quando Amado Joaquim chegou ao Brasil, apesar dele vir do Líbano, mas a nacionalidade era síria. Então, com ele depois, posteriormente, veio os Farás, que foi João Jorge Fará, José Fará e Mariano Fará. Mariano Fará foi botar comércio em Macacos, Jorge Fará em Tererezinho e José Fará em Turirana. Montou ali uma salina, né? Tem ali uma salina, tem 3 salinas até em Turirana. mesmo ainda tem essa descendência do José Fará ainda. Tem a salina, conversei com alguns descendentes dele. Então, aparece nos documentos, donos de loja de fazenda, Amado Joaquim, José Fará, João Jorge Fará, Mariano Fará. Então, assim, o que aparece nos documentos é os Farás como ali os primeiros comerciantes. Pode ter uns anteriores, eu falo isso em 1920, mais ou menos. Acredita-se que tenha comerciantes bem mais antigos, mas o que aparece nos documentos são esses, os Farás. Eles trouxeram esse conhecimento, só para concluir, eles eram do Oriente Médio. No Oriente Médio, eles têm um conhecimento muito grande na área do comércio. Então, eles chegaram aqui, né, tomaram conta da região na área do comércio. Contribuíram muito com o desenvolvimento da nossa região. Só aproveitando aqui para os que estão acompanhando a live, quem puder fazer a inscrição no canal, deixar o like, é muito importante. Mauro, eu sempre tive uma curiosidade em relação a alguma figura importante que seja ligada com a nossa região. Tu falou que aqui era chamado de Bacuripanã, né? Toda essa região aqui. Existe alguma figura que a gente pode dizer? Por exemplo, lá em Mirinzal tem o Sousandrede, inclusive no portal coloca lá, Terra de Sousandrede. Nós temos alguma personalidade que é ligada à nossa região, que nós estudamos lá na escola, a gente não sabia que tinha alguma ligação? Olha, as figuras mais famosas, nós não temos assim, o Sousandrede ele foi um escritor, né? Foi poeta, ele idealizou a bandeira do Maranhão, muito bem, lutou pela República. E tem uma frase, o Sousandrede, eu sou bastante, digamos, patriota, mas da nossa região. E o Sousandrede disse que quando saiu a proclamação da República, ele disse, República proclamada, paus d'arcos em flor. É uma frase muito difundida, interessante. Mas nossa região, nós temos o que é muito conhecido, é o Bittencourt, ele é muito forte na tradição, e há muita lenda em relação a isso, as pessoas terão aí pegar mesmo como foi a história, pelo menos os documentos. Também nós temos o Amado Joaquim, uma história muito influente aqui na região, o Amado Joaquim. E nós temos os Pinheiros, que foi o Joaquim Pinheiro, que foi o dono do engenho lá em Cabeceira. Eu fui fazer uma pesquisa de campo em Cabeceira e encontrei lá a história do Joaquim Pinheiro. Rapaz, e esse nome ele é muito forte lá. Não sei se vocês estudaram na escola. Na escola eu estudei o Bittencourt e estudei o Amado Joaquim. Mas lá, localmente, em Cabeceira... Acho que eu não estudei nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Rapaz, tu estudou na escola que leva o homem ao patrono da escola. A gente fazia algumas gincanas, a gente perguntava para um, para outro, mas assim... Mas eu não sei se isso tem registrado na escola. Tem sobre o Amado Joaquim? Tem algum registro lá? Eu fui atrás de um documento que tem da escola, eu esqueci o nome agora, parece que é o PPP, o TPP, alguma coisa assim. É o Projeto Político Pedagógico. E ele começa com a história da escola. Eu peguei lá somente um fragmento, mas muito resumido. É porque eu dou um desconto em relação a isso, porque eu estou tendo acesso aos documentos. Né? E quando o livro estiver aí à mão dos públicos, qualquer pessoa poderá verificar
o documento vai estar lá, a fonte, né? Vai estar acessível a todo mundo. Mas, assim, o que nós temos mesmo de nome dos famosos pelo menos que se conhece nacionalmente, porque eu fazendo as pesquisas, eu encontrei teses de mestrado de Minas Gerais, de outros estados do Brasil que vieram em Bitinho a pesquisar. Então, o nome mais famoso que nós temos é o de Bittencourt. O nome dele era Antônio Corrêa de Mendonça Bittencourt. Era o nome. Isso, o principal, que era o dono do Bitinho. Depois dele, nós temos a família, que era o Elias Bittencourt, o Francisco Cavalhal Bittencourt. Era uma família bem grande, mas o personagem era o Antônio. Assim, fugindo dessa parte de literaturas, tem um cantor que foi muito famoso, que ele casou com uma pessoa de Bate-Vento. Se foi o Giliardi, se foi... Desses cantores mais antigos, cantores que cantam, é ótimo, né? Esses cantores... Mas a Giliardi, não sei qual deles é isso. Eu sei que parece que teve uma esposa que é daqui da nossa região, de Bate-Vento. Aí não sei se isso procede. Olha, eu não conheço muito bem essa história aí. A história de Bate-Vento que eu conheço é do do Ângelo, que a gente chama aqui na região de Anjo, que casou com a filha de Antônio Amado. Tal. Mas Bate-Vento, nós temos também o que foi reitor da UEMA, que foi deputado, o Valdir Maranhão? Valdir Maranhão, ele é casado com uma mulher que é de Bate-Vento. Inclusive, ele veio em Bate-Vento algumas vezes. Então, o Bate-Vento talvez seja uma das primeiras povoações a ser ocupada, nossas primeiras ilhas ocupadas talvez seja o Bate-Vento. Inclusive, o primeiro comércio que teve foi em Bate-Vento, que foi dos passinhos que vieram da Síria. Essa história, existe essa história na internet. Mas, assim, não era exatamente o foco da pesquisa. Nós pegamos as vizinhanças apenas como ali provas documentais, mas eu me ative ao meão das reentrâncias maranhenses. E esse meão é um cunho meu por conta de que, Fernando, as reentrâncias maranhenses, ela inicia ali mais ou menos, né, Alcântara, e finda com o Rio Gurupi, a divisa do Brasil do Pará. Nós estamos bem no meio mesmo, né? Então, nós estamos bem no meio. De um lado, nós temos o arquipélago de Maiaú, né, que é o arquipélago de Cururupu, então as ilhas oceânicas povoadas, Lençóis, Bate-Vento. Nós temos no conglomerado do meio aqui, Carrapato, Porto Alegre, temos Valha-me-Deus, Guaxaruti, depois Peru, São Lucas, Caçacoeira. Então, é uma região importante. E do outro lado, nós temos aqui o rio Turiaçu, onde forma a Baía do Turiaçu. Então, a Apiquaçu está no meio aqui, só que é um meão, então, meão das reentrâncias maranhenses. Então, o termo do município de Apiquaçu, ele está localizado no meão das reentrâncias maranhenses, pelo menos na faixa litorânea. Eu gostaria de deixar registrada a presença do Dr. Gilvan, que inclusive, ele elogia, né, a iniciativa de trazer à lume a história de Apiquaçu e pede para deixar gravado, que ele quer assistir mais tarde. Então, obrigado, Gilvan, pela participação. Agora, eu vou te colocar, Mauro, numa saia justa agora. Né? Já teve esse lapso temporal todo, né, nos primeiros registros aí do termo Apiquaçu, inclusive Turirana sendo primeiramente povoada do que Apiquaçu, em regra, Turirana deveria ser o município, Apiquaçu ainda povoado, né? Mas assim, Apiquaçu se desenvolveu tanto que se tornou maior que a Turirana. Beleza. Chegamos nos anos 90 ali. Eu te pergunto, Mauro, quais foram os políticos que realmente lutaram pela causa da emancipação? Se, claro, tu fez essa pesquisa. É porque houve, na verdade, um plebiscito, né? Que foi coletado os votos das pessoas, dos cidadãos, né, que residiam nessa região. Quem, de fato, né, foi lá, brigou pela emancipação? Quais eram os políticos que eram contra, se tu tens essa informação? Quais que eram a favor? É uma pergunta meio polêmica, mas eu gostaria de ouvir a tua opinião relacionada a isso. Rapaz, é uma pergunta polêmica. Inclusive, nós estamos tratando disso já há algum tempo. Bem, ainda falando sobre a história, para contextualizar, quando em 1961 Bacuri foi desmembrada de Cururupu, não sei se vocês sabem, mas Turirana entrou na briga, para ver quem sediava. Turirana com Bacuri. Com Bacuri. Turirana era equivalente. A Apiquaçu nem chegou a ser cogitada, porque a Apiquaçu só passou a se desenvolver quando Joaquim Amado, que era filho do Amado Joaquim Amado, foi prefeito de Bacuri de 76 a 82. E ele era dessa região aqui, no caso, né? Ele era de Itapé, Nazaré.
E ele se elegeu como prefeito de Bacuri com o lema de que ele ia ligar Bacuri com o resto do mundo. Então, ele levou, depois que se elegeu, levou os trabalhadores da Salina e fez o arrimo ali de madeira, pau a pique, palha, e fez o entulho ali do Campo de Serrano. Aí começou a entrar os primeiros carros. Então, na década de 80, a Apicuaçu começa a ganhar, né, uma povoação, começa a se massificar. Daí sim a Apicuaçu. Então, para você ver que lá, há 20 anos, em relação a isso que eu contei, que seria em 1961, na época da emancipação de Bacuri, houve até uma disputa, houve um plebiscito, né? Só que o Bacuri conseguiu se sobressair porque os políticos lá eram mais influentes, mas Turirana entrou na briga. Agora, na nossa história também teve essa discussão se seria Apicuaçu, se seria Cabeceira, se seria Turirana. Inclusive, os políticos de Turirana puxavam por Turirana, os políticos de Cabeceira puxavam por Cabeceira. A nossa história de emancipatória começa em 89, com o deputado José Genésio. José Genésio, na época, era cafeteira, né? E José Genésio governador do Maranhão. Era cafeteira. Genésio não se elegeu e cafeteira também saiu do governo. Entrou na história de Macutri, já em 94. Nós tivemos grandes atores, né? O Cacá foi uma pessoa que lutou muito, o saudoso Cacá. O vereador. Que era, na época ele era funcionário da Câmara em Bacuri, mas lutou muito, Cacá. Nós tivemos o Zé Maria Foicinho, era vereador, o Luquinha, tivemos muitos personagens, Jocenei. Nós tínhamos os de Apicuaçu lutando por aqui, os de Bacuri, né, não querendo. Sim. Isso é natural. Agora, nós temos um dos principais atores, né, dessa situação, que é o ex-prefeito Cessé Monteiro. Sim. Né, que foi a pessoa que se tornou o principal ator na instalação do município em 97, porque haja vista que ele era vice-prefeito em Bacuri, isso é importante, ele era vice em Bacuri na emancipação, e se candidatou a prefeito, já migrou de vice-prefeito de Bacuri para prefeito em Apicuaçu. É até interessante porque, assim, já que ele era vice em Bacuri, então, naturalmente, ele não teria interesse em Apicuaçu, né? Porque ele já era uma autoridade no âmbito maior, do município maior, que é Bacuri, integrado com Apicuaçu. Mas, mesmo assim, como ele era filho daqui... como ele era filho daqui, ele ali articulou com o Oswaldo, que o Oswaldo era o prefeito em Bacuri, ele era vice de Oswaldo, o Oswaldo não se opôs, até ajudou. Então, nós temos a ajuda do Newton da Hora, que Bacuri ajudou muito na questão da articulação para vir a energia, que era um requisito, a Apicuaçu não tinha energia. Mas eu quero fazer um destaque aqui nesses atores desse processo. Cabe aos professores, inclusive a mãe aqui de Alberto, que é a professora Maria Valdez, foi minha professora no ensino médio, era com a professora Iracema, parece-me que professora Eulete, Maria Negalho, Iracema. Ficou a cargo dos professores deles conscientizarem as comunidades. Então, eles foram nos povoados, nas comunidades, explicar que ia ter um referendo. Houve uma votação pela Justiça Eleitoral para ratificar se a Apicuaçu seria desmembrada ou não. Então, os professores, eles foram os grandes heróis e que, não, digamos, politicamente não foram coroados pela história, né? Porque os pessoal ganharam para vereador, o CSE para prefeito, tiveram, de certa forma, um destaque na história, mas os professores, digamos, ficaram ali submersos. Mas a nossa história trará isso, né? A nossa forma de contar trará isso. Então, eu faço esse destaque para os professores de Apicuaçu que lutaram bravamente. Inclusive, temos notícia de que alguns políticos se opuseram, trataram mal os professores, porque não queriam, né? Teve político que votou contra, político influente. Político do povoado de Apicuaçu, no caso? Político do povoado de Apicuaçu que votou contra. Tratou os professores mal, fez campanha contrária. Houve até uma revolta dos professores com relação a essa situação, que se revoltaram alguns, quebraram. Teve uma greve. Greve, manifestação. Eu ouvi dizer. Greve, manifestação, teve uma revolta, quebraram a prefeitura, a Câmara, se não estou enganado. Só sei dizer que houve uma reviravolta muito grande para toda essa conquista, né? Mas, digamos assim, a mobilização da classe dos professores, e naquele momento, eles eram as pessoas mais indicadas, né? Eram os educadores e, de certa forma, de opinião, né? Tinham a confiança da sociedade e conseguiram ali emplacar isso. Depois que eles conseguiram aprovar isso no plebiscito, aí daí para frente foi com os políticos, com o CSE, que conseguiu articular ali em Bacuri, a Câmara, o prefeito, e levou para a Assembleia Legislativa, e daí já foi com os deputados. Então, é o passo a passo, mas aqui mesmo, a mão na massa foram os professores. Interessante, muito bom, né? Muito bom. Mauro, e já está dando teu horário, né?
da próxima entrevista, né? Já tem outra entrevista, né? Já. Eu só gostaria todos esses fatos e acontecimentos estão registrados no livro, né? Sim. Já está em fase de finalização? Como é que está? Sim, graças a Deus estamos, acredito que a 80%. Eu já tenho vários capítulos que já veio da corretora. Tem um copydesk, como me chama, né, nesse mundo, que está fazendo a correção. Eu já tenho ali quase 10 capítulos que já foram enviados, que ela já me retornou, e outros estão na mão da corretora. Depois disso, acredito que até final de dezembro agora estaremos finalizando totalmente a redação, porque não é fácil você pegar esses fragmentos, né, de histórias, juntar tudinho. Juntar, fazer as pesquisas de campo, fazer pesquisas arqueológicas. Então, não é fácil, mas até o final de dezembro estaremos montando toda essa história, fechando-se a redação, e em janeiro, provavelmente, esse material estará na gráfica, e todo esse acervo, essa história, estará disponível no livro, e que a nossa intenção é fazer esse livro chegar às escolas, para que cada aluno tenha conhecimento da sua própria história. Tenha o conhecimento verdadeiro, né? O que de fato foi estudado, documentado, porque está muito ainda nas conversas. No que o fulano de tal disse, o que os nossos avós nos passaram. Informações passadas de gerações, não em documentação. Há ruído na comunicação, né? E quando há ruído na comunicação, aí o cara falou lá, sei lá, cerveja, chegou até a vir cereja, então vai mudando as coisas, né? Isso aí. O ruído na comunicação. Então, tem alguma pergunta a mais? É que, na verdade, é agradecer e propor também o espaço aos nossos trabalhos para o lançamento desse teu livro, que eu acho que é muito importante a gente também poder abraçar a causa e ajudar no que possível for, porque é uma história bonita de se ouvir, e eu acredito que tu te sente à vontade em contar. Eu acho que é o primeiro historiador de Apicuançu a contar a história dessa forma, e eu até te parabenizo e digo mais que o nosso canal está à disposição para desenvolver ainda mais ao povo conhecer essa história da maneira como, de fato, tem que ser contada. Fernando, agradeço, fico lisonjeado. Agradeço também a oportunidade aqui do canal, do trabalho que vocês fazem. E sim, o evento, já convido vocês a acompanharem. Assim que o livro estiver materializado, poderei retornar aqui para apresentar, né, como exatamente ficou o fechamento da redação. Também convidar vocês para fazer a cobertura. Será um evento público, será um evento civil, com tudo aquilo que o município puder nos oferecer. Já tenho algumas conversas, inclusive com a secretária de Educação, e quero te dizer aqui que a secretária de Educação é a Litane, professora Litane, foi minha professora no ensino médio, levei a proposta para ela, acreditou, de certa forma ela tem ajudado como pode esse projeto, porque não é fácil você fazer um projeto dessa magnitude, mas tenho recebido boas ajudas. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Mauro, agradecer a todos os nossos, né, seguidores aí, todas as pessoas que estão acompanhando a live no canal do professor Alberto Magno, no canal Zap Verdade. E boa tarde a todos e até a próxima. A próxima é bem breve, até a próxima. Muito obrigado a todos. A gente teve alguns probleminhas técnicos aqui, mas na próxima a gente vai vir com mais tempo e corrigindo esses problemas. Muito obrigado, até a próxima, tá bom? Tchau, fui! Tchau.